Gravando. Boa noite a todos. Com muita alegria, com muita gratidão. Damos início a mais um estudo da Casa de Emmanuel, aqui pelo Zoom, toda quinta-feira, às 7h30 da noite. Nós nos reunimos para estudarmos o livro Caminho, Verdade e Vida. Hoje o nosso estudo vai ser do item 136. A nossa irmã Selma vai ler, vai nos conduzir nesse estudo de hoje. Todos vão participar. E quem faz o estudo, no caso, a Selminha, é convidada a fazer a nossa prece de abertura. Boa noite. Peraí, me deu soluço. É muita emoção. Bom, gente, então vamos elevar nossos pensamentos em agradecimento a Deus e a Jesus e a falange de Emmanuel, que é o nosso mentor aqui, que nos ajuda nesse estudo, né, que falamos das orientações dele. Agradecer, né, essa oportunidade de estarmos aqui aprendendo um pouco mais e podermos também levar um pouco desse que nós aprendemos, né, através para as outras pessoas, através da internet, não é? E que Jesus possa estar nos guiando, nos inspirando, assim como toda essa falange bendita. Que assim seja, graças a Deus. Vamos compartilhar. Boa noite, Glaucia, meu amor, seja bem-vinda. Boa noite, Glaucinha. Boa noite. Boa noite. Ih, peraí. Boa noite, Glaucia. Tá ouvindo? Sim. Muito Ah, bem. tá. Eu Muito achei que bem. não tinha Não, tirado a boa noite, filho. está ouvindo Boa noite. todo. Boa noite, Dandinha. Boa noite, Dani. Pai, não pode conversar com o papai agora, não. É, É o Daniel. Vitor, dá para diminuir um pouquinho? Está muito grande, aí está cortando um pouco. Pode ser que na tela para as pessoas elas não consigam visualizar bem. Assim? Tá bom assim? Tá, tá bom. Vamos lá. Então vamos ao capítulo 136 do Caminho, Verdade e Vida, Coisas Terrestres e Celestiais. Se vos tenho falado de coisas terrestres e não me credes, como crereis se vos falar das celestiais? Quem disse foi Jesus, isso está em João capítulo 3, versículo 12. Essa parte é um diálogo que Jesus tem com Nicodemos, quando, quando este, né, foi procurar Jesus para alguns esclarecimentos, né? E Nicodemos era um homem muito instruído, né? Que ele chama de doutor da lei, e tudo, mas não conseguia compreender todas as explicações de Jesus, não é? Então ele fala assim, essa frase para Nicodemos, né? Se vos tenho falado de coisas terrestres, não me credes, como crereis se vos falar das celestiais, não é? Quer dizer, é difícil para nós compreendermos as coisas da terra, né? Quem dirá as do céu, não é? E É. diante dessa mensagem, é que Emmanuel vai nos elucidar sobre o texto de hoje, que são as coisas terrestres e celestiais, né? Se alguém tem alguma coisa a acrescentar, senão a gente pode continuar. Então, no intercâmbio com o mundo espiritual, é frequente a reclamação de certos estudiosos relativamente à ausência de informações das entidades comunicantes, no que se refere às particularidades alusivas às atividades em que se movimentam. Por que não se fazem mais explícitos os desencarnados quanto ao novo gênero de vida a que foram chamados? Como serão suas cidades, suas casas, seus processos de relações comuns? Através de que meios se organizam hierarquicamente? Terão governos nos moldes terrestres? Desculpa. Então,
esse intercâmbio com o mundo espiritual, que já vem desde antes do Cristo, né? Isso é bem antes de Moisés, lá em Abraão, que a gente conhece na Bíblia, mas isso, eu acho que desde que os homens estiveram aqui habitando a Terra, há essa comunicação dos espíritos com os homens, né? Conosco aqui na Terra. Então, quer dizer, isso não é vamos dizer assim, não é uma, como é que é a palavra? Agora fugiu. Isso não é uma coisa que é do espiritismo. O espiritismo vem bem depois, mas os espíritos não está ligado ao espiritismo, não é? Então, os espíritos já tentavam essa comunicação com os homens para quê? Para ajudar, né? Até nesse processo de evolução do ser, né? Para ajudar no progresso da humanidade. Então, eles já vinham tentando nessas comunicações, né? Desde que o mundo é mundo, né? Deixa eu ver aqui que eu fiz umas anotações, mas eu sempre me perco, né? Então, o que ele fala exatamente é isso, né? Aí, então, quer dizer, e Kardec, ele nos esclarece também com relação ao mundo, né, espiritual. Boa noite, Vera. Tudo bom? Ele nos esclarece. Ela está sem áudio, ela ainda não está Ah, ouvindo tá. aí. Ele nos esclarece no Livro dos Espíritos mesmo a questão da pluralidade dos mundos, não é? Então, quando eles fazem esses questionamentos, né, que o ser humano gostaria de saber qual o gênero de vida, né, como são as cidades, né, as organizações hierárquicas, as governadoria, tudo isso eles questionam, né, querem saber dos espíritos, né? Mas, assim, o que eu falei, no próprio Livro dos Espíritos já tem essas explicações com relação à pluralidade dos mundos, explicando que existem diversos planetas, diversos mundos, muito mais do que os espíritos poderiam até nos explicar, né? E a evolução é individual, cada um tem o seu processo de evolução. Então, essa questão desses questionamentos também não é uma coisa assim que é generalizada, porque de acordo com a evolução de cada planeta, existe uma forma de governar, existe um tipo de sociedade para aquele tipo de organização. Então, que há essa variação. Quer dizer, não tem como explicar isso ou dar essas informações. E até porque ia cair na mesma questão do que Jesus fala a Nicodemos, né? Se não consegue compreender as coisas da terra, como é que vai conhecer as coisas celestiais? Então, só dar uma explicaçãozinha aqui, quando Jesus se refere às coisas da terra, ele fala são as coisas as sensuais, as mundanas, né? Mas as necessárias também a evolução terrestre, que é aquela até questão do BIP, né? Benevolência, indulgência, perdão, amor, servidão, são essas coisas que o ser humano ainda precisa aprender, né? Quer dizer, essas coisas que já estão sempre sendo mostradas, ditas constantemente por todas as vertentes religiosas, o homem ainda não conseguiu aprender e vivenciar isso, colocar isso na sua própria vida. Como é que ele pode querer entender as coisas celestiais, que são as coisas de Deus, a governadoria de Deus, não é? Diante até do futuro. É uma coisa assim, que vem lá no futuro, que com o passar do tempo que nós vamos compreender. Nem os próprios espíritos que nos orientaram aqui na Terra não têm conhecimento de tudo. Eles são mais evoluídos, mas não estão ainda naquele patamar crístico, né, para poder ter toda essa evolução, né? E o ser humano já está querendo saber as coisas de Deus sem conhecer as coisas do próprio homem, né? Então, pelo menos esse parágrafo eu tirei essa conclusão. Alguém tem alguma coisa a acrescentar? Primeiro, só dar boa noite para a Vera, que agora ela A deve estar Vera ouvindo. está Ah, ouvindo? muito bem, muito bem. Tá com o áudio Seu desligado, áudio está Vera. fechado, tá?
Seu áudio está fechado, Vera, tem que abrir. Mas você já deve estar ouvindo. Ah, agora sim. Já, estou abrindo, ouvindo. É que eu não tinha instalado o Zoom aqui no meu telefone, aí tive que instalar e não achava que a senha era CAC. Depois é que eu achei. Ah, que bom. Tudo Seja bem, sem bem-vinda. problema, Vera. Seja bem-vinda ao Bem-vinda. estudo. Bem-vinda, Vera. Obrigada, obrigada. Alguém quer complementar alguma coisa Bem, do estudo? você estava lendo esses parágrafos, eu lembrei das obras de André Luiz, né? Que, na verdade, elas Uhum. especificam, aliás, tudo ali que ele está cobrando dos espíritos, né? Que ele bota como se fosse uma cobrança, por que que não são mais explícitos, por que que não... Ué, mas se você lê as Uhum. obras de André Luiz, é exatamente tudo aquilo que ele está pedindo ali. Está É, explicitando tudo isso, como que acontece, como que vive. Inclusive, estamos aqui, ó, com a governadoria de nosso lar aqui atrás, a questão é, que ele bota ali da hierarquia, de como é que se, mesmo no mundo espiritual, como é que existem as hierarquias, os governos, né? Então, lógico que existem nos mundos mais puros uma sociedade que a gente não é capaz ainda de compreender, né? Uma forma de se organizar socialmente que a gente não é capaz de compreender. Mas nos é, mundos espirituais mais próximos aqui da Terra, né, mais próximos ao nosso nível evolutivo, é muito semelhante, né? A organização, a forma de viver dos espíritos lá, como no exemplo mais conhecido do nosso lar, a gente percebe que é muito semelhante à vida na Terra, né? É bem parecido as formas de se organizar, né? Então, na é. verdade, não tem essa surpresa toda, né? Essa surpresa geralmente é para quem não lê, para quem não estuda, para quem não corre atrás das informações, é que fica achando que os espíritos não fazem isso, porque eles já fizeram bastante até, né? O que mais tem no Exatamente. espiritismo são obras para a gente estudar com essas revelações. Exatamente. E o nosso lar, né, é uma colônia espiritual que também está no orbe da Terra, né? E nós sabemos que todas as coisas da Terra, elas são, primeiro, criadas no mundo espiritual, né? O que nós temos aqui é uma cópia imperfeita desses mundos espirituais, não é? E, além do nosso lar, tem muitas outras colônias, né? As pessoas falam muito do nosso lar por causa até das obras de André Luiz, mas quem estuda ela, conhece, ele fala de outras colônias, né? Quando ele está nessas caminhadas, né? Vai conhecendo. Então, são muitas colônias no Brasil, que é muito grande, né? Cada estado deve ter pelo menos, no mínimo, uma, no mínimo, né? Nós aqui mesmo já temos mais de uma, tem várias outras colônias. Então, quer dizer, e elas têm semelhanças, mas não são todas iguaizinhas, elas não funcionam iguais todas no nosso lar, né? Então, quer dizer, já tem essa diversidade aqui na própria Terra, no mundo espiritual. Em outros planetas, então, que já mais evoluídos, já é outra coisa que a gente nem tem como compreender ainda, né? É isso. Alguém mais? Boa Júlia? Eu noite. vou falar um pouquinho. É que Não, vai chegou. lá, Rita. Não, só para dar boa noite para a Rita, que eu acho que é minha mãe. Ela não abriu Ai, a que câmera, bom! ela não Rita, abriu. Tá seja. fechado. Que bom! Deixa eu ver aqui, eu não sei. Deixa eu ver se eu Quanto consigo abrir tempo a a câmera. Rita não aparece, meu Sou eu Deus! mesmo. Como vai, Rita? Tudo bem, graças a Deus. E Que bom. vocês? Então, Desculpa o vamos atraso. ver. Oi, Rita, Não. boa noite. Tá, vamos lá. Boa noite, seja Pode falar, bem-vinda. Julinha. Oi, Júlia, pode falar. Pode. Boa noite. Então, quando ele se refere aqui no segundo parágrafo, por que não se fazem mais explícitos os desencarnados quanto ao novo gênero de vida? Aí a gente pode entender que muitos ainda têm a ideia de que no momento que você desencarna, você fica sábio e você tem condição de levar várias explicações para quem está aqui, se resiste à comunicação, então por que que não fala, né? Então, assim, mas parece que você desencarnou, virou um espírito superior que tem possibilidade de ter todas as informações necessárias que o encarnado precisaria, né? Então, assim, isso falta o quê? A compreensão da doutrina espírita.
quando a gente vai estudando, a gente lá atrás, a gente tinha essa ideia também, pelo menos eu tinha umas ideias assim, né? Uhum. Então, depois que a gente vai estudando, né, a gente lembra muito, né, que as pessoas recorrem muito, né, a cartas, abusos, né, para tentar saber coisas, porque e acha que aquilo ali às vezes vai trazer toda a tua resposta, que é umas certas a gente não está para criticar nada, cada um dentro do seu entendimento, mas a gente sabe que nem sempre aquele espírito que se aproxima naquele momento tem condições, né, de ter as informações que o encarnado precisa. Isso é uma coisa que me chamou muito a atenção quando eu li esse segundo parágrafo, tá? Porque ninguém torna-se Isso. sábio se não é sábio aqui, né? A gente sabe disso. Agora, no prefácio do Evangelho, é bom sempre a gente trazer o Evangelho, né? Então, a gente vai ler aqui rapidinho que o Espírito de Verdade diz assim para a gente: os Espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus, qual imenso exército que se movimenta ao receber as ordens do seu comando, espalham-se por toda a superfície da terra e, semelhantes a estrelas cadentes, vêm iluminar os caminhos e abrir os olhos aos cegos. Eu vos digo, em verdade, que são chegados os tempos em que todas as coisas hão de ser restabelecidas no seu verdadeiro sentido, para dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar os justos. Então, isso traz para a gente que existe já um momento que a gente tem condições de dissipar essas trevas, a ignorância que ainda permeia a nossa sociedade. Então, a gente hoje tem condições de se aprofundar e ter mais esse entendimento das coisas que, como a Selma falou, das coisas que são pertinentes já ao homem encarnado trazer para a melhoria de virtudes, né, como a benevolência, indulgência, paciência, tudo isso que são as coisas da terra, mas as pessoas às vezes estão preocupadas com as coisas celestiais que ainda não têm esse entendimento para tal. Então, há necessidade da gente mergulhar realmente nos estudos, porque já existe condições da gente entender, e aí a gente não ficar na ilusão. Fazer uma Exatamente. abrangência, né? Uma abrangência. Isso mesmo. Exatamente. Alguém mais? Quer acrescentar? Vamos em frente. Tá. Cadê cientistas, né? Cadê? Indagam outros relativamente às razões pelas quais os cientistas, libertos do plano físico, não voltam aos antigos centros de pesquisas e realizações, vulgarizando métodos de cura para as chamadas moléstias incuráveis, ou revelando as invenções novas que acelerem o progresso mundial. São esses os argumentos apressados da preguiça humana. Muito bem colocada, né? A nossa preguiça humana. Quer dizer, aí tem esses outros questionamentos relativos à ciência, né? Que falam assim, aquele cientista criou, por que ele sabe das coisas? Como a disse, acha que morreu e sabe de tudo. Os cientistas têm muito conhecimento, né? Mas as pessoas têm essa ideia. Por que eles não voltam, não vêm aqui, não dão orientações? Mas eles vêm, já até vieram, porque o que as pessoas não, aquelas esquecem, vamos dizer assim, não é? É que esses cientistas que estão aqui buscando, né, descobertas, vacinas e muitas outras coisas, eles são inspirados. Porque todas essas descobertas científicas elas já foram estudadas muito antes no mundo espiritual. Não só as descobertas científicas, mas as tecnológicas também, elas já vieram.
inspiradas, né? Já vieram, às vezes, aqueles espíritos que vieram, que criaram, já vieram de lá com essa descoberta e aqui chegaram e implantaram, né? Como a eletricidade, né? E tantas outras o telefone também, tantas outras invenções que foram descobertas. Claro que há intervenção espiritual aí, né? E como já foi dito no início, os espíritos nos acompanham desde o início dos tempos. Eles estão sempre aqui nos auxiliando, nos guiando, nos Sim. orientando, nos inspirando. Para quê? Para que nós possamos nós possamos evoluir, progredir. Mas ele não vai dar nada de bandeja para a gente, né? Esse não é o objetivo dos espíritos, entregar a coisa pronta. Eles dão a orientação, eles vão dando um caminho, um direcionamento, sem dizer, olha, você vai aqui ou ali. Ele fala assim, segue, levanta e anda, né? Tem um parágrafo aí que a pessoa que está caída no deserto, tem uma história assim, ele inspira a pessoa a se levantar e continuar o caminho. Mas ele não vai dizer que se você tem que tomar a direita ou a esquerda, porque é necessário que o ser humano tenha seus próprios méritos, ele tenha, ele se esforce para a sua própria caminhada evolutiva. É, como Kardec até colocou para nós, Deus não quer que nós sejamos perfeitos em uma existência, porque não tem nem como. Mas Ele quer ver o nosso próprio esforço. Ele quer ver o nosso esforço em tentar ser melhor, em tentar corrigir os erros, em tentar, né, encontrar caminhos que nos levem ao progresso, porque aí é o mérito maior. Então, os espíritos nos auxiliam para esse sentido, e assim na ciência, como em todas as desculpa, em todas as outras situações da nossa vida. Isso é a questão do mérito que nós precisamos ter. E a responsabilidade pelas nossas ações também. Porque não adianta, né, a gente orientar e a pessoa, a gente não, o espírito nos orientar e a gente seguiu as nossas próprias decisões equivocadas, né? Então depois fica dizendo, porque o espírito não me ajudou, porque eu fui mal orientado. Não, as escolhas são nossas, não é? Para quê? Na hora da responsabilidade, não pode querer colocar na mão do outro, e sim somente a nós mesmos, né? Aí também tem aquela questão de que se você espera tudo que eles digam ou façam por nós, né, aí entra naquela questão do comodismo, né? E você não exercita o seu intelecto, você não exercita, né, o desenvolvimento, né? Para que eu vou fazer o esforço, né? Aí a gente não evolui. Então não adianta, não pode ficar querendo sempre uma intervenção divina para as coisas. Nós temos que fazer por conta nossa mesmo, pelas nossas ações e responsabilidades. Eles apenas servem para o nosso guia de orientação, né? Aí é que cabe essa questão, a preguiça. A gente tem a preguiça, né? Que se fala que a preguiça, né, humana é de pensar. A gente não quer pensar, a gente não quer que quer a resposta pronta. Porque, assim, como o Vitor disse, há literatura já informando muitas coisas, mas a gente não quer ler, né? Quer que a pessoa diga. Mas aí a gente chega e diz, olha, tem assim na literatura. A pessoa não quer ler e ainda questiona. Isso não é verdade. Até hoje tem pessoas que não acreditam na literatura de André Luiz. Embora alguns aí estudam e pesquisam as obras de André Luiz, tem a ciência que pesquisa, as universidades estão pesquisando, mas tem outros que não acreditam, dentro do próprio espiritismo mesmo, que não acreditam em muitas coisas que são colocadas ali, questionam como se são verdadeiras ou não. Por quê? Porque não querem estudar, né? Você questiona esse livro, vai procurar outros para você ver onde há coerência ou não, mas não querem estudar, mas querem que o espírito chegue, né? Faça como é que é aquela se materialize diante dele, digamos assim, e diga as verdades. Olha, é assim, 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 assim. E eu acho que mesmo assim, alguns ainda vão questionar se é verdade mesmo, se esse espírito apareceu de verdade.
não é? Tem essa questão. Então, por isso que não pode se dar tudo pronto para a humanidade que ainda não está preparada para isso, né? Alguém? Vamos falar um pouco. Vamos Quando a lá. Selma colocou isso aí, né, da preguiça, a gente vai lembrar que o Chico ele disse uma frase que a gente evolui ou suando ou chorando, né? É pelos dois caminhos aí, né? É da transpiração, né? Ou vai pelo choro ou vai pelos esforços. Então, a preguiça, a gente sabe que ainda estamos aí nesse processo, mas aí quando a gente pensa, por que não veio logo pronto tudo, né? Não chegam ali e falam, ó, é isso, descobre uma vacina para o câncer, para essas doenças incuráveis e tal. Aí se a gente observar, em cada núcleo existem espíritos que vão reencarnando para ajudar a humanidade. As próprias Claro. guerras, né, que é o mal, é o mal. A gente não vai dizer que a guerra é uma coisa boa, Hum. mas teve várias descobertas através da guerra. Eu fui buscar, achei interessantíssimo. Até o absorvente veio depois da guerra, né? A penicilina. Então, teve várias situações que a gente vai vendo que através. Até o Luiz Braille, ele fez o Braille através da comunicação dos soldados, que eles não podiam falar, eles se comunicavam com textos em alto relevo. Aquilo depois foi aproveitado para ele quando ele ficou cego. Então, assim, a gente vai vendo que tem sempre espíritos reencarnando, né? Quem era essa pessoa, Luiz Braille? Por que ele traz essa cegueira para descobrir uma escrita, né? Uma leitura para o cego? Então, assim, a gente vai vendo que vai nascendo, sim, esses cientistas, esses espíritos de escola que vão nascendo. Se a gente tem o exemplo do Eurípides, né? Que veio para ajudar. A Dona Ivone não era um espírito de envergadura elevada, mas ela contribuiu encarnada para vários processos que hoje a gente tem aqui uma escrita dentro da doutrina dos livros dela. Então, sempre tem, quando você tem a boa vontade e não a preguiça, você sempre tem bons espíritos para te auxiliarem, né? A gente sabe muito bem disso. E aqui nesse livro O Consolador, que também é do Emmanuel, na pergunta 253, ele fala da virtude. Casa bem aqui, quando ele pergunta assim, fizeram essa pergunta para o Emmanuel. A virtude é concessão de Deus ou é aquisição da criatura? Aí ele responde: a dor, a luta e a experiência constituem uma oportunidade sagrada concedida por Deus às suas criaturas. Em todos os tempos, todavia, a virtude é sempre sublime e morredoura, aquisição do espírito nas estradas da vida, incorporada eternamente aos seus valores, conquistados pelo trabalho no esforço próprio. Então, a virtude é conquistada no esforço próprio. E tudo mais é conquistado com esforço. A gente tem o exemplo das vacinas, né, do Covid. Como chegou tão rápido? É. Não, resumindo esse parágrafo, eu entendo assim, não teria propósito nem da gente existir, nem de ter encarnação, se as coisas fossem dadas de mão beijada. Se fosse assim, já vou te dar tudo pronto, já vou te dar, como você falou, a cura para todas as doenças, ninguém morre mais, ninguém sofre mais. Se as coisas fossem desse jeito, não teria então nem por que a gente existir. Não teria por que o mundo material existir. Então, tipo assim, a gente não sabe exatamente qual foi os propósitos de Deus quando iniciou a criação, mas a verdade é que ele fez desse jeito. Nos criou simples e ignorantes, temos que evoluir, temos que passar, e essa evolução vem do aprendizado, vem do conhecimento. Se é para trazer tudo pronto, não temos nem propósito de existir. Então, é simples assim, né? Não teria por que estarmos aqui encarnados se fosse para os espíritos entregarem tudo de mão beijada para a gente. Mas a impressão que me dá é que
vai se colocando assim exatamente para a gente entrar na humildade, porque ainda há muita, o homem somos ainda muito soberbos, né? Achamos que a gente sabe isso, sabe aquilo, pode, a gente não pode é nada, realmente. E temos que trabalhar bem ainda num círculo mais fechado, né? Porque se a gente começar a saber muito, vai subir a cabeça, sobe a cabeça. Eu sei, eu sou maior, eu sou né? Então, tem que ser essa escadinha devagar, né? Hoje uma vitória, amanhã uma pauladinha, depois outra vitória, né? Tem que ser, não tem outro caminho, não. Né? Verdade. Perfeito. Mais alguém quer acrescentar? Então, vamos em frente. Então, se os espíritos. Só isso? Não. Uhum. Sim. Se os espíritos comunicantes têm tratado quase que somente do material existente em torno das próprias criaturas terrenas, num curso metódico de introdução a tarefas mais altas e ainda não puderam ser integralmente ouvidos, que viria a acontecer se olvidassem compromissos graves, dando-se ao gosto de comentários prematuros. É necessário que compreenda o homem que Deus concede os auxílios. Entretanto, cada espírito é obrigado a talhar a própria glória. Então, quer dizer, aí ele fala aqui o se, né? Se os espíritos comunicantes têm tratado quase somente do material existente, né? Mas se os espíritos nos atendessem da maneira como nós desejamos, não é? Com essas que na verdade as coisas que nós queremos saber são muito supérfluas, são muito vazias, vazias não seria bem o termo, mas são coisas, não são coisas realmente, né, de grande valor, né? As pessoas querem as coisas triviais, querem os básicos. Aí os espíritos estão aqui atendendo todos esses nossos questionamentos aí que a pessoa não vai compreender, né? Mas ela quer informação, né? Aí as coisas importantes mesmo caísse, passasse, deixasse passar. Olha a confusão que ia dar, né? Quer dizer, ele fala assim, já pensou se viesse a acontecer de esquecer os compromissos graves, porque você fica dando tantas informações que seriam triviais e as necessárias deixariam passar. Né? A gente fica pegando informações pequenas e deixar aquelas que realmente seriam pertinentes ao nosso progresso, não é? Aí, isso aí poderia trazer um problema sério para a humanidade. Por isso que os espíritos não intervêm, eles não chegam e ficam dando informações que não vai acrescentar nada, não é? Porque você querer antecipar comentários, informações que a pessoa ainda não está amadurecida, digamos assim, para ter a compreensão, isso seria muita leviandade até, né? Então ele fala que Deus, ele nos concede os auxílios, quer dizer, ele encaminha para nós, ele envia para nós espíritos protetores, não é? Mensageiros, sempre para nos auxiliar, né? Como já falamos. Eles vêm nos auxiliar, nos inspirar, nos orientar para o bom caminho. Mas, como ele fala assim, talhar a própria glória é a questão de nós nos esforçarmos, nós criarmos os nossos próprios caminhos através do nosso trabalho, nosso esforço. É o trabalho, a lei do trabalho é importante. Então, aí cabe aquilo novamente, né? A preguiça humana, né? Que impediria isso. Deus não quer que a gente tenha essa preguiça, ele quer ver o nosso progresso, quer que a gente trabalhe, quer que a gente se esforce. Isso nos ajuda no próprio desenvolvimento, no desenvolvimento intelectual, no desenvolvimento moral, né? Tudo aquilo que nós necessitamos, né? Para o nosso aprendizado, para o nosso aprimoramento. É isso que Deus espera que nós façamos, né? Saibamos ouvir as verdadeiras coisas que são importantes para o nosso crescimento, não é? E trabalhar naquilo que aprendemos. É isso que é preciso. Alguém?
Complementar? Foi o que a Doroteia falou, né? A gente já é nada humilde com o pouco que a gente sabe, né? É isso. A gente já tem um poder hoje praticamente de destruir o planeta se a gente quiser, né? E Exatamente. muitas vezes os homens querem isso, né? Alguns aí que estão no poder ainda fazem coisas nessa direção para a gente destruir o nosso próprio planeta. Então, imagina se a gente soubesse ainda mais, né? O estrago que a É, gente não. poderia fazer. Então, tudo a seu tempo, né? É, Tudo de acordo realmente com o nosso merecimento, de acordo com a nossa evolução moral, exatamente. exatamente para que a gente não cause mais danos do que a gente já está causando com os É, conhecimentos adquiridos até agora. exatamente. Eu estou me lembrando das experiências, né, para começar, ir para a Lua, ir para Marte. Em si, eu acho uma coisa legal, mas o dinheiro que é gasto, a loucura que é, e as populações na miséria, passando fome, isso me, me, me preocupa. Então, né, uma coisa muito contraditória, né? Muito sem nexo isso. O que se gasta é impressionante. Embora seja uma coisa legal, claro que sim, mas e o resto, né? Que fica aqui abandonado, morrendo, pessoas, né? Animais, enfim, né? A miséria, né? Ainda há muita miséria, desnecessariamente, né? Então, Exatamente. Então, se começar a dar muita bola para a gente, o ego sobe, aí, imagina, eu mando em Deus, né? E não pode ser assim, né? Esse é um Correto. grande dilema da ciência, sabia, Duro? É, Porque realmente é, a gente pensa às vezes, pô, por que que gasta tanto dinheiro com viagem para a Lua, viagem para Marte e as pessoas passando fome? E isso é um grande dilema, realmente, talvez ainda pela nossa inferioridade moral, mas a verdade também é que é graças a essas gastanças de dinheiro que também que a ciência evolui, né? Porque também, é nessas pesquisas doidas é, de tentar chegar em Marte que surgem milhares de tecnologias é, paralelas e que não, fazem a então, humanidade como um todo também viver melhor. é, Acaba surgindo uma tecnologia que depois lá na frente ajuda a criar vacina, ajuda a é, criar uma máquina é, que faz uma cirurgia melhor, né, para operar as pessoas, e isso graças a alguém querer mandar um foguete para Marte. Então, tipo assim, é, é realmente uma coisa meio de maluco, talvez por culpa ainda da nossa inferioridade moral, ter essa necessidade, né, de um acúmulo de capital muito grande na mão de poucos para que as exatamente. coisas aconteçam, né? Eu acredito que de repente no futuro a gente vai conseguir fazer com que isso Eu aconteça também. sem que precise ter tanto capital acumulado na mão de um só, né? Porque a população como um todo vai querer colaborar, vai querer ajudar, vai querer doar, vai querer participar, e aí não vai ter essa necessidade, né? Mas é uma coisa para o futuro que a gente precisa conquistar, né? Exatamente. É a falta de equilíbrio, né? Porque podia ser feito também ao mesmo tempo, né? Muita coisa você pode fazer. Há muito desperdício, né, na Terra, muito desperdício. Independentemente de Marte, de Júpiter, de Lua, há muito desperdício também, né? E Então, Meu. né? Quer é falar, uma Ju? mistura. Oi, pode falar, Ju. Não, é porque assim, né, quando a gente pensa nessa situação que a Dorô falou, a gente sabe, né, como você falou, Vitor, que é da importância, né, das pesquisas, da ciência, a gente sabe disso. E esses espíritos vão reencarnar também nesses lugares, trazendo a ajuda que precisamos, né, num todo. Mas, assim, a gente não pode esquecer que a gente está dentro de um planeta onde a dor ainda faz parte de uma forma Muito, muito maior, né? Então, muito. assim, e a gente sabe que a gente está aqui para trabalhar o quê? O orgulho e o egoísmo. Aí sempre a gente lembra daquela pergunta lá do Livro dos Espíritos, que é 895. Eu até trouxe o livro justamente por isso,
Porque aí Kardec perguntou, né? Postos de lado os defeitos e os vícios sobre os quais ninguém poderia enganar-se, qual é o sinal mais característico da imperfeição? Aí a resposta é tão clara da espiritualidade, ela diz o interesse pessoal. Então, assim, enquanto existir ainda isso na Terra, a gente está juntinho das pessoas que a gente precisa para melhorar. E como disse ali o texto do Emmanuel, né, vai ser com nossos esforços, porque ninguém vai, como semana passada, ninguém vai conquistar nenhum tipo de melhoria olhando do outro, ou o outro dando para mim, porque isso é intransferível, né? A gente leu isso semana passada. Então, é talhar mesmo, e esse talhar é com dor, é com suor, é com lágrima. E, infelizmente, a gente vai ter que fazer o que está mais perto de nós, o que a gente pode fazer de construção mais próximo, né? Isso é E verdade. resta orar, né? E fazer esse trabalho que estamos fazendo aqui. Pode ser pequeno, mas ele pode alcançar outros corações que também precisam de uma palavra de incentivo, de ajuda. É isso aí que a gente está fazendo nessa construção aí. Eu, É eu isso lembro mesmo. aqui um pedaço aqui no texto do, não Sermão do Montanha, não, Boa Nova. No livro do Boa Nova, que é a mãe do Tiago, acho que é Tiago e João, né? Que ela vai falar com Jesus, como eles foram escolhidos, né, entre aspas, para serem discípulos de Jesus, ela vai pedir para Jesus para colocar um à direita e outro à esquerda, né? Quer dizer, já queria a glória, né? É. Aí Jesus fala assim, mas antes eles precisam saber se ele vai beber do meu cálice, que é amargo, é um fel, né? Então, é a mesma questão aqui de talhar, não é? A questão da glória que Deus espera. Quer dizer, todo mundo quer a glória, né? A mãe queria que eles já tivessem as glórias porque já estavam fazendo o caminho para o Senhor. Mas o trabalho deles era difícil, penoso e árduo, e eles estariam preparados para isso? Quer dizer, essa nossa preparação, não é? Para o caminho, não é fácil, é difícil, sim. Né? E a gente tem que se preparar para isso. Eu me lembrei desse pedaço do Boa Nova, né, Júlia? Que tem essa questão, né? Dela querer que os filhos tivessem meta. Eles cumpriram os seus, né, com louvor até, mas é uma posição assim, que todos nós queremos, né? Chegar à glória, ficar no trono, diante de lá, cada um de um lado, mas e o caminho até aquilo ali? Ninguém, não é um caminho fácil, nós temos que estar preparados para isso. E aí vem a questão das virtudes para poder acertar esses passos, não é? É isso. Vamos então para o último parágrafo. Conclusão. Ó, a grande tarefa do mundo espiritual, em seu mecanismo de relações com os homens encarnados, não é a de trazer conhecimentos sensacionais e extemporâneos, mas a de ensinar os homens a ler os sinais divinos que a vida terrestre contém em si mesma, iluminando-lhes a marcha para a espiritualidade superior. Não é? Então, aqui Emmanuel vai dar o esclarecimento dizendo que o quê? A tarefa do mundo espiritual não é ficar nos servindo, né, para adivinhações, contando das situações do futuro, né, que ele fala das questões extemporâneas, aquilo que está além do tempo. A gente não tem que ficar sabendo o que está ali no nosso futuro. Nós temos que construir o nosso próprio futuro, não é? Dentro do caminho, dentro do Evangelho, né? Mas a questão dos espíritos, né, nos auxiliando, né, é para ensinar, como faz assim, ensinar os Exatamente. homens a ler os sinais divinos que a Isso, vida terrestre contém em si mesma, as coisas de Deus que estão aqui na Terra.
está sempre Isso. colocado à nossa frente, como foi dito lá no início, né? Que é o quê? Então, aqui, nós estamos nesse mundo difícil aqui, de provas e expiações, com pessoas em situações difíceis, não é? Que nós vemos criminalidade, pessoas passando fome, moradores de rua, tantas coisas. Que isso é o quê? É a oportunidade para nós praticar o evangelho com essas criaturas menos favorecidas. Cada um está na sua, tem o seu, opa, peraí, quase um acidente aqui. Cada um tem o seu caminho a traçar, tem as suas dificuldades a vivenciar, mas é, isso não quer dizer que nós não podemos auxiliar com amor, com benevolência, com compaixão, né? Esses são os exercícios que nós aqui na Terra temos que praticar, que são as coisas de Deus que Ele botou aqui para que nós possamos ser melhores, né? Aprender. E nós temos aqui o nosso modelo e guia, que foi Jesus, aqui na Terra, que deu todos esses exemplos para nós, através dele mesmo. Ele nos mostrou na prática o que é o amor, o que é o perdão, né? O que é a compaixão, não é? Ele deu tudo isso para a gente, a benevolência, a caridade, né? E isso a gente ainda não aprendeu depois de 2000 anos de existência, nós ainda não estamos aptos a isso. Nós Não. estamos ainda engatinhando nesse caminho, não é? Mas é isso que os espíritos nos auxiliam, para que nós possamos entender isso, nos ensinando aqui, ó, coloca na nossa frente, porque te dando a oportunidade para você exercitar aquilo que Jesus nos ensinou, não é? Essa é a marcha, como ele diz aqui, a marcha para a espiritualidade superior. Somente através das nossas boas ações, dos nossos bons comportamentos, é que nós vamos nos tornar bons espíritos melhores. Podem falar. Alguém mais quer comentar? Não, só Fala, Dora. comentar o que eu acho que há muitas coisas escritas, Bíblia, um monte de coisas, assim, tudo válido, tudo, várias religiões, acho que as religiões têm muito boa intenção e tal, mas o Cristo, na minha opinião, ele tem uma simplicidade que a gente nem sempre percebe, e que tudo que ele fala, que ele ensinou, não é tão difícil assim. É que a gente complica porque nós somos complicados, egoístas, essa história toda, né? Porque a lei, né, tudo que ele pede é uma coisa que se resume numa frase pequena. É amar a Deus sobre todas as coisas, quer dizer, reconhecer a superioridade absoluta, e ao próximo como a mim mesmo. É uma coisa pequena. Se a gente, em cada situação que a gente tiver de tomar decisões, a gente pensar, o que eu faço? Isso vai ajudar fulano? Vai ajudar? Como é que eu vou fazer? Vai ficar mais fácil. Eu acho que a gente complicou muito tudo, complicou muito, pegou os milagres do Cristo, aí transformou numa coisa assim, louca, e aquelas. Exatamente. E aí aquelas roupas maravilhosas, vestindo os ministros da cristãos, quer dizer, uma coisa muito doida, né? Muito louca. Quando ele foi muito simples o que ele ensinou. Se a gente parar para pensar, é simples. Em cada momento da nossa vida, cada decisão que a gente tiver tomar, pensar se eu vou fazer ajudando a mim, mas ajudando o outro, né? É uma equação simples e tanta complicação e guerra. Olha, meu Deus, eu acho que Deus tem uma paciência de Com Jó com a gente. certeza, com certeza. Que Mas isso coisa, se que deve coisa. também, Dorô, É, que nós ainda estamos muito mergulhados, né, em nós mesmos, no nosso próprio é, umbigo. é isso mesmo. É o nosso egoísmo, né? Você vê É, que cada vez mais pessoas assim com crises de ansiedade, né? Pessoas oh, passando por ter que fazer terapia porque está sofrendo de depressão.
né? Por quê? Quando você deixa de pensar em si próprio e começa a olhar o outro, você não tem tempo de sentir a sua dor. Não era assim que fazia, né, Júlia? O Chico falava sobre isso. Então, sabe, por que tem tanta gente vivendo nesses momentos aí assim, isso tudo? Porque elas só estão preocupadas com elas mesmas, com os problemas delas. Não é que os problemas vão deixar de existir, mas eles tomam uma proporção tão maior porque a gente dá muito mais importância a eles. E se a gente for olhar à nossa volta, tem tantas outras situações muito maiores, muito piores do que a nossa, que graças a Deus nós temos um teto sobre a nossa cabeça, nós temos um trabalho, nós temos um alimento que chega, não precisa ter a fartura, mas não falta. Então, e os outros que estão na rua que não tem nada, não é? Então, a gente tem que parar de olhar a nossa dor e procurar ver a dor do outro, né? Você tem pelo menos a compaixão, aquilo, a empatia, para poder aliviar até os nossos problemas, sabe? Quando você vê, ele ficou Exatamente. pequenininho, não é? Isso mesmo. Isso mesmo. É isso. E, Selma, hein, Selminha, eu vou reforçar tudo isso aí que você falou, que eu achei bem pertinente. A gente sabe que existe dores, existe problemas, né? Problemas de saúde mesmo, né? E a gente sabe que a depressão, melancolia, tudo isso existe. Mas como você falou, às vezes potencializa-se muito um problema seu, né? E você mergulha numa ansiedade que às vezes você, se tivesse mais tarefas externas, né, em olhar para fora, você não olharia muito para dentro. Mas eu vou tirar uma frase desse finalzinho aí que eu achei muito interessante para a gente pensar junto, que fala assim: há de ensinar os homens a ler os sinais divinos que a vida terrestre contém. Aí, assim, olha quantos sinais divinos nós temos aqui, começando com a nossa vida, a oportunidade da reencarnação que tivemos, a oportunidade de termos aqui ao redor o sol, a chuva, o vento. A gente tem visões muito perfeitas de Deus, das montanhas, o mar, os rios. Então, assim, a gente tem a construção toda divina ao nosso redor. E às vezes a gente está tão mergulhado em problemáticas que a gente esquece de olhar tudo isso. Então, aí a gente já diz que esses sinais. Então, a gente quer um sinal, alguma coisa extraordinária, né? E aí o extraordinário já está aqui. Essa é a comprovação do divino, né? Então, e a gente já está mergulhado aqui, né? Principalmente a oportunidade que a gente teve aqui de reencarnar. E aí a gente sabe que é a gente que vai talhar nosso futuro, sim. E lá no Evangelho, que o capítulo 7, bem-aventurados os pobres de espíritos, que são os humildes, diz assim: missão do homem inteligente na terra. Então, a gente reencarnou aqui para o quê? Para melhorar a nós e melhorar quem está junto com a gente. Porque tudo que foi nos dado, que nós temos a oportunidade de dividir e a gente não faz, aí diz aqui, ó, o homem abusa da inteligência como de todas as suas outras faculdades. E, no entanto, não lhe faltam ensinamentos que o advirtam de que uma poderosa mão pode retirar o que lhe concedeu. Então, a gente tem que sempre observar isso. O que já temos, as oportunidades que já foi concedida a nós, e o que a gente pode fazer em função do outro, como a Selma falou, né? Sair um pouquinho da gente para contribuir, né? Nessa construção de um caminho melhor. A gente precisa chegar lá,
mas a gente não pode, a gente vai, a gente sabe que a evolução é individual, mas a gente não pode só chegar sozinho numa reta, esquecendo que temos alguém aqui que a Deixa gente pra... pode dar a mão, porque a gente sabe que a evolução é uma mão na frente, onde a gente segura quem está na nossa frente para nos ajudar e a gente dá a mão atrás para quem está atrás da gente que também está precisando. Então, essa é a comunhão. E essas são as coisas terrestres que a gente tem que entender. Pelo menos nós que já estamos aqui com uma proposta do Cristo. Com certeza, exatamente. E que resume aquela frasezinha: amar ao próximo como a si mesmo. É Com certeza. trabalhar com isso, é ir trabalhando com isso, né? Isso mesmo. Bom, Muito bem. estamos adiantados na hora, né? Já Tá. estamos aí com uma hora de estudos, foi É, muito bom, sim. muito Foi muito debate, né? O bom, tempo, o muito tempo bom, passa muito rápido, bom, né? muito bom. E então vamos pedir a todos que compartilhem com os seus familiares, né? Se inscrevam aqui no canal, deixem o seu like, Tudo compartilhem bem. com os amigos, com os familiares, que a gente Hum. possa espalhar um pouquinho desse conhecimento, né? Tão Sim, bonito que claro. Chico Xavier deixou E para nós. ajuda E ajuda muito, viu, muito, né? Vitor? Ajuda muito. Ajuda muito. Porque a gente estudando junto, a gente compreende muito melhor. A gente Muito melhor, mas consegue muito enxergar melhor. coisas que Claro. sozinho a gente não vai enxergar, né? Por Não. isso a importância do estudo em grupo. É Bem, muito bom. É muito bom. semana que vem o estudo vai ser comigo, então convido a todos a fechar os olhos para a nossa prece de encerramento. Querido Deus, obrigado, muito obrigado, muita gratidão por mais esse estudo, por mais essa oportunidade de estarmos aqui unidos, estudando, mas que o Senhor possa nos intuir para que principalmente consigamos colocar em prática no nosso dia a dia todos esses ensinamentos tão importantes para a nossa evolução. Porque só assim realmente vamos evoluir. A teoria é muito importante, porque nos dá o conhecimento, mas mais importante ainda é a prática, né? Que a gente possa internalizar no nosso espírito, no nosso coração, nos nossos sentimentos, todos esses conhecimentos aqui adquiridos. Que assim seja, e graças a Deus. Bem, pessoal, uma excelente semana para todos. Agradecer a Selma pelo estudo de hoje, agradecer a presença de todos. Estamos com casa cheia mais uma vez. Que todos possam retornar na quinta-feira que vem. Fiquem com Deus. Paz no Uma coração de boa todos. noite para Muito todos. obrigada. Boa noite, boa noite. Boa noite, boa noite. Tchau. Fiquem com Boa Deus. noite. Boa semana Boa para todos. noite. Glaucinha, um beijinho para você e para os meninos também.